eu juro para vocês que em algum momento, dependendo do elenco que eu tivesse, eu apostaria no Diniz. Mas, cara, nesse momento eu acho complicado. Você, torcedor do Corinthians, por exemplo, aceitaria o Fernando Diniz se o Ramon Dias caísse? É um cara que, assim, não é o cara emergencial. E eu sei que isso é uma merda, porque a gente deveria tratar futebol de outra forma. A gente deveria pensar futebol. A gente deveria imaginar, cara, quem é o cara que eu quero, que casa com as características do elenco, que vai potencializar alguns jogadores, que vai pegar um jogador da base, cuidar dele, como ele fez com o John Kennedy no Fluminense, que vai valorizar o estilo de jogo de cada atleta, como ele fez com o Paulo Henrique Ganso no Flu, nos grandes momentos, né? Como ele priorizou. Ele tinha o André, evidentemente, ele tinha um Nino na defesa, ele tinha bons jogadores. Mas, cara, ele fez aquele time jogar, e aquele time foi campeão da Libertadores com méritos, mas depois de muito tempo. Depois de muito tempo. O grande problema nosso é que eu e você queremos uma resposta agora. Nós queremos uma resposta imediata. O Corinthians precisa reagir. O Corinthians ganhou o Paulista e parou. Parou. Já tinha caído antes, né? Mas cai na Libertadores, daqui a pouco vai cair na Sul-Americana. O Corinthians parou de jogar. O Corinthians faz 2 grandes jogos contra o Palmeiras na final do Paulista. E deu. É isso, Corinthians. Eu esperava mais. Parou? O ano acabou? Ou vamos viver aquele mesmo inferno nesse ano? Vamos viver o mesmo problema todo ano? Vai flertar com zona de rebaixamento? Vai ficar beirando ali? Vai ser eliminado numa Copa daqui a pouco? Na verdade, uma pode nem classificar, que é na Sul-Americana. Na Copa do Brasil pode cair ali. Tem o Novo Horizontino. Quem me garante que o Corinthians vai passar no Novo Horizontino? Você tem confiança nisso? Eu não tenho. Eu não tenho. E aí, o que acontece? De novo, o Corinthians vai recomeçar um trabalho no meio da temporada. E aí não há tempo a perder. Porque aí você vai olhar para o brasileiro e já vai ter muita coisa para recuperar. Eu imaginava um Corinthians brigando pelas cabeças. Aí você vai falar assim, poxa, mas tem muito tempo, são só 4 jogos. É verdade. Só que assim, o tempo está passando. E a frase do Guardiola, no livro confidencial dele, é que você não ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas. Mas você sabe quem não ganha. Você perde o campeonato nas primeiras 10 rodadas. Você, obviamente, não define quem é o campeão nas 10 primeiras rodadas, mas você define quem não vai ser. A gente já viu recuperações incríveis em segundos turnos, como a do Corinthians ano passado, como a do Grêmio em 2010, como a do Inter recentemente, com 8, 9 vitórias seguidas. Meu Deus do céu, pá! Nunca de campeão. O campeão, ele sempre se mantém, desde o começo. Mesmo que nas primeiras rodadas ali, mas ele nunca fica muito abaixo. Você não vai ver um campeão não pontuando nas primeiras 5 rodadas e depois entrando no campeonato. Isso não existe. Então nós já estamos chegando à conclusão de que o Corinthians não vai brigar pelo brasileiro. Você do outro lado aí pode parecer que é óbvio isso, que é lógico isso. Eu de verdade pensava o contrário. Pensava que o Corinthians poderia brigar. Não que hoje estivesse sobrando, liderando o brasileiro, talvez não. Mas assim, do jeito que está jogando, com carências detectadas no elenco que não são de agora, essas carências. E aí o que fizeram os dirigentes na última janela? Nada. Uma reposição, que foi o Angileri, que na verdade foi uma necessidade, né? Extrema, que provavelmente o Ramon Dias olhou para o Augusto e falou assim, com o Bidu e o Hugo não vai dar. E o Palácios não existe. E não existe no sentido literal da coisa. Ele não existe como jogador do Corinthians. Não existe. Palácios não existe. Então resta apenas Bidu e Hugo para ser campeão. Não dá. Aí vem o Angileri. Ok. E eles não... Isso foi uma incompetência tremenda. Não identificaram que faltava mais coisa. Que o Garro já vinha se queixando de lesão. Que o Coronado é de vidro. Que faltam atacantes. Porque liberaram o Pedro Raul e daqui a pouco, ok, tem que liberar, o cara não para de fazer gol no Ceará. Mas, e aí quem sobrou? O Hector Hernandes? Essa é a solução?
Então tem muita coisa. E a defesa, né, gente? E a defesa. Eles chegaram à conclusão que com essa defesa ia dar para disputar o campeonato? Os campeonatos? É isso mesmo? Não, vamos com o que temos. Tá bom. Então é isso. Aí o erro não é só do Ramon, tá? E é aí que eu queria chegar. O Ramon Dias está sendo pressionado. Ele realmente tem problemas desde o ano passado. Ele montou um time para ganhar o Paulista. E ele ganhou o Paulista. Ele cumpriu uma meta. Ok. Mas o trabalho de um técnico do Corinthians ele é mais do que isso. É cobrança, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. É pau. Não tem como. Nossa, mas ganhou o título paulista e já estão cobrando. É. Técnico do Corinthians é assim que funciona. Então, ainda mais se você tem interferência nisso. Quando a gente vê o Corinthians em Copas tendo muitas dificuldades, mas muitas dificuldades, por erros do técnico, peraí. Aí agora a gente está vendo isso se perpetuar pelo brasileiro. Porque tinha uma coisa que o Corinthians tinha resolvido com o Ramon, que era a força de Itaquera. Pô, falei para vocês aqui, o Corinthians do Mano Menezes, nessa última passagem, perdeu, tomou 5 do Bahia. Perdeu para o Inter. Não, nem sei se era o do era o do Mano. Perdeu para o Inter, né? Quando o Inter nunca tinha vencido, ganhou lá. O do São Paulo, que é o Antônio Oliveira. O São Paulo ganhou lá. O Inter ganhou lá. O Bahia ganhou lá. Goleou o Corinthians. Então, isso aí mudou com o Ramon. O Ramon devolveu a força na Neoquímica Arena. O Corinthians passou a não ter dificuldades em casa. E agora? E talvez fosse uma das coisas que segurasse o Ramon. A gente sempre falou aqui, o Corinthians é muito forte em casa. Então, daqui a pouco nas Copas, pô, se atrapalha fora, resolve dentro. E agora? Perdeu para o Huracan. Aí, beleza, ganhou do Vasco. No Vasco. Olha onde está o Vasco. Perdeu para o Fluminense. E aí, se a gente pegar os jogos recentes, olha o que foi o derby, o último derby. É que tem o crédito do Paulista, né? E aí, não, peraí, ganhou no Allianz, isso aqui ganhou o Paulista em cima deles, tal. E esse último jogo, vocês viram o que aconteceu? Pois é. Vocês viram o que o Palmeiras fez agora contra o Inter? Contra o Inter. Tava ganhando de todo mundo. Campeão gaúcho. Amassou o Grêmio. Dobrou e botou no bolso. Nas finais do gaúcho. Invicto na temporada. Palmeiras foi lá e ganhou lá. Naquele momento, o Palmeiras não estava bem. E o Corinthians se aproveitou e foi competente e tá tudo certo. Parou aí, Ramon? Parou? Não quero aqui dizer que é só o Paulistão. É do caralho. Era um título necessário, importante. Título é título. Tá na história. Beleza. Mas ainda assim, para o tamanho do Corinthians, é um estadual. É um estadual. O torcedor, ele comemorou, ele vibrou, beleza, mas o Corinthians tem 31 paulistas. 31. 31. Tá, Ramon? 31. Você acha mesmo que o torcedor ia querer parar nisso, no Paulista? Diretoria. Vocês acharam que o elenco montado para ganhar o Paulista e não precisa mais. Então, assim, tem muitas coisas. Tem muitas coisas para serem revisitadas dentro do Corinthians. Uma delas, sim, é a comissão técnica. É a comissão técnica, sim, óbvio. É óbvio que é a comissão técnica. Porque não é possível que todo jogo, todo santo jogo, o cara me meta 72 atacantes, se ninguém para armar o jogo, fica empilhando cruzamentos e acha que vai resolver. Cara, isso é de uma pobreza tática que, porra, eu não sou mais estudioso que ninguém, é óbvio. Olha a biografia dos caras que estão lá, e não é possível que eu e você vejamos isso e eles lá não conseguem ver. Não é possível, gente, de verdade. O Abel Ferreira esses dias me meteu na coletiva, né? Eu acho que eu sou melhor treinador do que vocês. Claro que ele é. E olha que eu tô falando do Abel, mas é claro que ele é.
Mas muitas vezes eles erram também. E a gente tá aqui para isso. Agora o Ramon, pelo amor de Deus, ele erra demais. Porra, tem jogo que tu olha e vê assim, cara, ele não vai fazer isso. Ele não vai botar três zagueiros num time que nunca jogou junto. Tomar 3-0 do Barcelona. Ele não vai botar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro descaracterizando o meio do time contra o Flamengo fora de casa. Fez isso. Então o Ramon tem umas coisas que, assim, são meio óbvias, são meio beabá, assim, que, porra, não pode ser, né, cara? Não pode. Hoje está muito errado, que não é possível que eu daqui consiga enxergar e ele não.